Muito bem, estávamos falando no primeiro bloco sobre o acesso à justiça. Para sintetizar, não basta que o acesso à justiça, ou que esse princípio norteador de tudo que se refere a processo, não basta que esse princípio garanta que você vá à justiça, que você vá ao judiciário. É indispensável que se garanta a saída dele. E a saída com uma tutela adequada, uma tutela tempestiva. E quando eu falo em tutela, eu estou pensando em assegurar o seu direito, ou até em dizer que você não tem direito, mas que isso tudo seja feito obedecendo o devido processo legal, obedecendo um tempo razoável, que a tutela seja adequada. Ou seja, se você precisa de uma tutela antecipatória, de nada adianta o juiz postergar para daqui 1, 2 ou 3 anos, porque se está pedindo para fazer uma cirurgia e você prova, em linhas gerais, que tem esse direito em face do seu plano de saúde e precisa dessa cirurgia imediatamente, nega o princípio do acesso à justiça se não se conceder uma tutela antecipatória de forma que o seu direito possa ser realizado independentemente do trâmite do processo. Então, acesso à justiça implica que você ou não pagará advogado se não tiver condições, não pagará custas processuais. Por falar em custas, atenta contra o acesso à justiça, custas elevadas, tem que pagar uma fábula para ingressar em juízo. Atenta contra o acesso à justiça, o estabelecimento de procedimentos, em leis ou em regimentos de tribunal. Procedimentos que não resguardem a amplitude do direito de ação ou a amplitude do direito de defesa. Atenta contra o acesso à justiça, a tutela é inadequada, a tutela é intempestiva, a tutela que não se concede hoje, mas só daqui a 1 ano, quando eu preciso dela é para hoje. Enfim, esse princípio deve ser observado em todos os procedimentos. Esse princípio deve ser observado pelos juízes, pelos advogados, por todos que atuam no processo. Esse princípio há que ser observado pelo legislador. Se o legislador não observar o princípio do acesso à justiça, por exemplo, fixando valores altíssimos de custas, poder-se arguir a inconstitucionalidade dessa lei, porque ela terá contrariado o artigo 5º, inciso 35 da Constituição Federal. Muito bem, pessoal, e vamos para frente. Vamos para frente, mas eu tenho que abandonar a minha caneta. E cadê? Aqui. Muito bem, vamos ler aqui. Princípios processuais como direitos fundamentais. Esses princípios, também chamados de valores, por alguns estudiosos, sobretudo do direito constitucional, eles estabelecem ou asseguram direitos fundamentais. Vamos ver sobre princípios positivados infraconstitucionalmente, abaixo da Constituição. Nós temos aquela pirâmide jurídica, né? Constituição, emendas constitucionais, enfim, vem aí leis complementares, leis ordinárias. Quando eu falo em Código de Processo Civil, esse conjunto de regras, de artigos, eu estou me referindo a uma lei ordinária, a uma lei infraconstitucional e a uma positivação desses princípios ou valores. Eles estão positivados, eles estão postos no Código que estabelece direitos fundamentais. Vamos lá, no projeto, e já vamos abrir um parênteses aqui, há em tramitação hoje no Congresso Nacional, mais especificamente na Câmara dos Deputados, um projeto de lei que recebeu o número na Câmara 8.046.
Esse projeto de lei visa fazer uma reformulação no Código de Processo Civil. Código esse que contempla um conjunto de regras que rege o agir da jurisdição. Mas não é só o código que regula o agir da jurisdição, há leis extravagantes, leis que não estão no código, há leis que estão fora, há regimento dos tribunais, mas enfim, voltando ao tema, há um projeto de lei tramitando na Câmara e que possivelmente, muito rapidamente, se converterá em lei. Nós teremos, muito brevemente, um novo Código de Processo Civil no Brasil. E é por isso, meus caros, que eu vou desenvolver esse curso com vocês, sempre focado no novo CPC, no novo código, no código que está por vir. Vamos fazer referência ao atual, ao Código de 73? Sim, mas os nossos olhos estarão voltados para amanhã, porque amanhã teremos um novo código. E esses princípios que nós estamos discutindo aqui, ou muitos deles, estão no novo CPC. Eu vou chamar de novo CPC esse projeto que se encontra na Câmara. Ele teve início no Senado Federal em 2010. Eu tive a honra de participar da comissão de 12 juristas, comissão essa incumbida na elaboração desse projeto. No final de 2010, esse projeto foi remetido para a Câmara dos Deputados e lá ainda se encontra com a previsão de ser votado este projeto ainda neste ano. Mas vamos ao que interessa. Cabe ao Código de Processo Civil concretizar direitos fundamentais processuais. Cabe ao Código de Processo Civil concretizar. Cabe ao Código de Processo Civil não concretizar, porque a concretização cabe às partes, cabe sobretudo aos juízes, mas cabe ao Código de Processo Civil traçar, estabelecer as linhas, as balizas sobre as quais as partes, os juízes, todos os auxiliares da justiça devem agir para que se concretize direitos fundamentais processuais, como o devido processo legal. Eu tenho o direito, a prerrogativa, a garantia de influenciar no processo. Influenciar positivamente, de influenciar não no sentido pejorativo, de produzir provas, de participar das provas. Isso é uma garantia e que concretiza um direito fundamental. Direito fundamental de ação ou direito fundamental da ampla defesa? Esse fato desses princípios terem sido inseridos no Código de Processo Civil tem um significado meramente simbólico, é o que escrevemos aqui. A rigor, Código de Processo Civil, Código de Processo Penal ou qualquer lei não precisaria citar qualquer princípio. Porque se está na Constituição, e a Constituição é esse grande guarda-chuva, tudo que estiver embaixo da Constituição só terá valor, só constituirá regra válida e legítima se tiver em consonância com o texto constitucional. Se estiver em desconformidade, será banida aquela regra do ordenamento jurídico via controle de constitucionalidade, difuso ou concentrado. Mas isso tem um valor simbólico. Digamos que é uma forma de lembrar às partes, aos advogados, aos professores em sala de aula, de lembrar sobretudo aos magistrados, que há que se obedecer os princípios constitucionais, expressos ou implícitos na Constituição. É para isso que se estabelece princípios no Código de Processo Civil, para estabelecer, digamos assim, um diálogo com a Constituição. Diálogo esse que será sempre estabelecido, ou porque o Código repete a norma constitucional, ou porque o diálogo é imposto pela regra constitucional, ela é prevalente. Nenhuma voz,
nada que estiver escrito no Código de Processo Civil valerá se estiver em desconformidade com o texto constitucional. Bem, na elaboração do projeto, fizemos questão de trazer para o Código os chamados princípios transnacionais de direito processual. Por princípios transnacionais, entendam, princípios adotados nas mais diversas nações do mundo civilizado. Então, trouxemos para o Código. Alguns nem são positivados na Constituição, são implícitos, mas fizemos questão de trazer para reafirmar esse intuito do julgador, o intuito que o direito processual esteja em consonância com os direitos fundamentais expressos na nossa Constituição e nas constituições dos países que seguem o modelo do Estado democrático de direito. Muito bem, pessoal, eu já falei no início e repito agora, que estamos aqui conversando sobre direito processual civil. E antes de qualquer conversa, estamos aqui conversando sobre as normas que regem esse direito processual civil, que tem por fim definir, acertar, também realizar e acautelar direitos civis. O que não é penal é civil. Muito bem, pessoal. Vamos aí afunilando a nossa conversa. Ainda aí falando que os princípios e as garantias processuais que trazem, que asseguram direitos fundamentais no projeto do novo CPC. Vamos falar aqui de alguns princípios e garantias processuais positivados no processo do novo CPC, ou no projeto do novo CPC. O projeto a que eu fiz referência. Eu me refiro ao projeto 8046, que se encontra em trâmite na Câmara dos Deputados. Se tiverem interesse, eu tenho certeza que tem, baixem pela internet esse projeto. Há uma última versão, depois de muitas idas e vindas, uma última versão da comissão especial. Esse projeto em breve irá a plenário, será remetido novamente ao Senado Federal, em razão das modificações que foram feitas, e então ele será sancionado pela Presidente da República e entrará em vigor. Nós teremos 1 ano de vacatio legis para nos adaptarmos a essas novas regras. Regras e princípios sobre as quais eu estou a falar aqui. Bem, o projeto, o novo CPC, traz expresso o princípio do devido processo legal. Precisaria? Não precisaria. Não precisaria. Não precisaria porque está na Constituição. Eu acho que eu falei expresso, né? O NCPC, o novo Código de Processo Civil, traz esse princípio implícito. Isso é implícito em qualquer processo. Há que seguir o devido processo legal. E não precisa escrever porque já está escrito na Constituição. E mesmo que não tivesse escrito, o simples modelo de Estado que adotamos, Estado democrático de direito, isso pressupõe, entre tantas outras garantias, a garantia do devido processo legal. Devido processo legal está previsto no artigo 5º, inciso 54 da Constituição da República de 1988. E ele assegura que ninguém será ferido, ninguém será tangido no seu patrimônio, nos seus bens, na sua liberdade. Nenhum direito poderá ser mal ferido se não obedecido o devido processo legal. E devido processo legal num sentido amplo, não só o procedimento estabelecido na lei, mas sim um plexo de garantias que eu já acabei por falar aqui, que significa que eu tenho a liberdade de deduzir todas as minhas razões, eu tenho liberdade do direito de ação, eu tenho a amplitude do direito de ação assegurado,
eu tenho a amplitude do direito de defesa. Como parte, eu tenho a prerrogativa, a faculdade de produzir provas, de influenciar na produção dessas provas. Quando eu falo influenciar, cuidado, sempre num sentido positivo para se alcançar um resultado que guarde consonância com a verdade dos fatos. Esse devido processo legal é um postulado fundamental do processo. É a norma-mãe. Eu não sei, acho que não chega a ser mãe. Eu tenho a impressão que o devido processo legal é neto, eu diria. É neto e não mãe. E neto porque, acima de tudo isso, há um princípio maior, a dignidade da pessoa humana. Esse sim é um princípio mãe, é um princípio fundante. Se é que nós podemos escalonar princípios. Abaixo do princípio da dignidade da pessoa humana, eu colocaria o acesso à justiça pela sua amplitude, em termos de abrangência. E logo abaixo não em importância, não estou me referindo a isso, eu estou mencionando em conteúdo. Aí viria o devido processo legal, daí porque ele é neto da dignidade da pessoa humana e filho do acesso à justiça. Mas, enfim, isso não tem relevância. O fato é que é um postulado fundamental do processo, que é isto ao Estado democrático de direito, que ele estabelece esse devido processo legal, um processo regido por garantias mínimas de meios e de resultado, emprego de técnicas adequadas e conducentes à tutela pretendida. Procedimento legal há que estar em consonância com o devido processo legal. Se afirmar uma lei, por exemplo, que uma vez ajuizada a ação contra o réu, já virá imediatamente a sentença, sem ouvir esse réu. Se ele não concordar com a sentença, então é que ele deu um jeito de desconstituí-la, de provar que a situação não é aquela que o juiz expressou na sentença. Isso atentaria contra o devido processo legal, porque não traria garantias mínimas de meios para que o réu pudesse se defender. Isso atentaria. Enfim, devido processo legal pressupõe muitas e muitas garantias, entre elas um juízo imparcial, que se obedeça a uma forma, a uma técnica mínima estabelecida na lei. E esse devido processo legal pode ser visto do ponto de vista formal ou até material. Pode ser visto do ponto de vista formal ou procedimental. As leis procedimentais, o Código de Processo Civil ou outras leis, há que estabelecer procedimentos que estejam em consonância com o devido processo legal. E até uma lei material. Ela tem que ser razoável. Essa lei não pode ser arbitrária. Ela deve visar o máximo de garantia com o mínimo de arbitrariedade. Por exemplo, uma norma que permitisse a imposição de multas porque está rodando numa rodovia duplicada, acima de 30 km por hora, a não ser que justifique em razão de dado trecho. Mas eu falo, uma imposição dessa seria extremamente arbitrária com os carros que nós temos hoje, e uma regra dessa, absurda até, que eu estou citando a título de exemplo, infringiria o devido processo legal material. Poderia inquinar essa norma de inconstitucional, porque ela atenta contra esse devido processo legal material. O sistema jurídico, ele se interrelaciona, uma série de direitos, e as regras têm que observar esses direitos. Muito bem, pessoal, vamos lá a um julgado, ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal. É um julgamento, recurso extraordinário, 483325, num agravo regimental. A decisão do relator, houve um agravo regimental
e foi julgado pela primeira turma em 23 de março de 2011. Vamos ver o que é falado, em qual contexto que se emprega aí o devido processo legal. A violação do princípio do devido processo legal se depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, tal como aqui se dá, configura ofensa meramente reflexa à Constituição Federal. Bem, empregou num contexto que às vezes não está na hora de abordar. Mas ele está dizendo que se houve violação do devido processo legal na condução do processo, mas esse devido processo legal está assim consubstanciado em normas infraconstitucionais. Por exemplo, desobedeceu um prazo para que a pessoa pudesse, uma das partes, oferecer uma manifestação. O juiz não deu o prazo da lei para que a parte pudesse arrolar testemunhas. Eu tenho 10 dias antes da audiência para arrolar testemunha, mas o juiz falou que naquele caso ele ia dar só 5. Isso atenta contra o devido processo legal. Mas o Supremo Tribunal Federal não admitiu, não conheceu o recurso extraordinário. Qual a fundamentação? É que se, para analisar a afronta ao devido processo legal, que é constitucional, se deve examinar regra infraconstitucional, o caso então não é de recurso, não será de recurso extraordinário, e sim de recurso especial para o STJ. É isso que está dizendo. Aquelas chamadas ofensas reflexas à Constituição. Para que o Supremo possa conhecer de uma ofensa dessa à Constituição, é indispensável que a violação à regra constitucional seja direta e não reflexa. E eu lembro a você que, de um modo geral, as regras de processo previstas no Código de Processo Civil, direta ou indiretamente, elas se relacionam com uma regra constitucional. Mas se a regra está expressa no Código de Processo Civil, não cabe recurso extraordinário. Tudo bem? Entendido? Vamos para frente, então. Vamos aqui falar ainda dos princípios e as garantias processuais no projeto do novo CPC. É o código que está por vir, o novo Código de Processo Civil. Há princípios processuais consagrados pela Constituição e positivados. Vou até pegar a minha caneta. Vou pegar aqui a minha caneta. Há princípios processuais consagrados pela Constituição e positivados, postos, escritos expressamente pelo projeto. Onde estiver projeto, vamos ler NCPC, Novo Código de Processo Civil. Qual é um desses princípios? O princípio da indeclinabilidade, também chamado de inafastabilidade da jurisdição. Está previsto no artigo 5º, inciso 35 da Constituição da República e também no artigo 3º do novo CPC. É a previsão da indeclinabilidade. Significa nenhuma lesão ou ameaça de direito pode ser subtraída da apreciação do Poder Judiciário. Nenhuma lesão ou a mera ameaça. Se vier uma lei falando, não, esse caso aí não pode submeter ao Judiciário. Se for prisão de mascarados, não pode ser submetida à apreciação do Poder Judiciário. Esta norma, suponhamos que um dado Estado da Federação estabeleça ali uma regra, falando, nesse caso não será levado ao Poder Judiciário, ou mesmo os deputados e senadores, o parlamento brasileiro, aborrecidos com os manifestantes que invadiram o Palácio do Planalto, que invadiram outros palácios, eles falam, vamos
editaram uma lei, dizendo que se a polícia prender esse sujeito, eles não terão qualquer garantia. Isso fere, afora outros princípios, o princípio da inafastabilidade, porque nenhuma lesão ou ameaça de lesão pode ser subtraída da apreciação do Poder Judiciário. Este princípio se dirige sobretudo ao legislador, mas dirige também ao juiz. O juiz não pode simplesmente falar que este caso ele não atua. O juiz não pode declinar, falar agora eu não quero, agora eu não estou com vontade, e volte outra hora. Não, isso não é possível. Você ajuizou a demanda, protocolizou a petição inicial, terá que merecer uma apreciação do julgador. É indeclinável e é inafastável também. Lembro a vocês, meus caros alunos, que isso não significa que eu seja obrigado a levar o caso ao judiciário. Não, eu posso optar por outras vias para resolver esse conflito. Eu posso, por exemplo, optar pela arbitragem. Nada importa que eu e a outra parte que contratemos, que estabeleçamos ali uma convenção de arbitragem e um árbitro então resolverá. Eu não sou obrigado a levar o caso ao judiciário. Mas se eu levar, o judiciário não poderá declinar, o judiciário não poderá afastar a minha demanda da sua apreciação. Esse é um princípio muito caro ao Estado democrático de direito. Todo país que adota esse modelo de Estado, de certo, que não poderá deixar aí os seus súditos, para usar uma linguagem de tempos pretéritos, não poderão deixar os jurisdicionados, os administrados, a ver navios, a sem ter um juiz, porque isso levaria à barbárie. Muito bem. Garante que as pretensões sejam aceitas em juízos, processadas e julgadas. Bem, o princípio da inafastabilidade garante que as pretensões sejam aceitas. Sejam aceitas no sentido de discutir. Não significa que o juiz vai acatar. Você está querendo receber 10 mil reais. Se não tiver o direito, não levará, mas o acesso à justiça terá sido obedecido. Não afetou, não se feriu por ter julgado improcedente o seu pedido, não se terá ferido o princípio da inafastabilidade. Muito bem, pessoal, vamos para frente. Eu tenho aqui que abdicar da minha caneta. Agora, um outro julgado, um julgado no recurso especial, processado e julgado no Superior Tribunal de Justiça. A quem compete, em última análise, a guarda da legislação infraconstitucional do nosso país. As matérias ou as questões envolvendo o Código de Processo Civil, o Código Civil, enfim, toda a legislação infraconstitucional civil, a última palavra será do Superior Tribunal de Justiça, via recurso especial. Esse é o recurso especial 127.900, né, que é 1.279.607 do Paraná, de relatoria do ministro Mauro Campbell Marques, da segunda turma do STJ, julgado em 6/12/2011 e publicado no Diário do Judiciário Eletrônico em 13/12/2011. Vamos lá, pessoal, nós estamos falando do princípio da inafastabilidade. O que escreveu o ministro? Salvo em casos excepcionalíssimos, como, por exemplo, os consagrados atos nitidamente políticos, todo e qualquer ato é, a princípio, em tese, controlável pelo judiciário. Pessoal, a regra é o controle, a regra é o judiciário poder conhecer, apreciar e julgar qualquer ato
do vereador ao presidente da República, se questionada em juízo, só se convalesce por força do acórdão ou da sentença. Nada pode ser subtraído da apreciação do Poder Judiciário, salvo, afirma o ministro Campbell, em casos excepcionalíssimos, como os nitidamente políticos. Não poderá o Poder Judiciário ingressar no âmbito da conveniência e oportunidade. Não poderá, salvo algumas hipóteses, dizer que esta lei não pode ser aceita porque ela é injusta, porque ela é muito grave para os banqueiros. Não, isso é questão do parlamento, isso é um conteúdo político. Poderá arguir a inconstitucionalidade de lei porque ela feriu o acesso à justiça, ela feriu o devido processo legal, ela não é razoável, não é proporcional, mas não poderá por questões políticas. Mas a regra, tudo poder ser apreciado pelo Poder Judiciário, levando em conta, evidentemente, as diversas competências, né? O juiz de direito aprecia determinadas questões, o Tribunal de Justiça, o TRF, outras, o STJ, outras questões, e o Supremo, outras. Vamos dar continuidade ao estudo dos princípios daqui a pouco, pessoal, no próximo bloco.